O Problema dos Três Corpos é uma ótima série da Netflix que, apesar de ter respondido muitas dúvidas na primeira temporada, deixou muitas coisas sem explicações. E é por isso que nesse vídeo eu trago tudo que precisa de respostas na segunda temporada. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Obviamente esse vídeo aqui vai estar cheio de spoilers da série, então se ainda não assistiu, vai lá, assiste primeiro e depois volta aqui para acompanhar, beleza? Outro detalhe importante é que até o momento a segunda temporada ainda não foi confirmada pela Netflix, mas como eu estou apostando muito que a série vai ser sim renovada, bora lá ver o que precisa de respostas. Uma das coisas principais que a gente precisa de respostas mais concretas na segunda temporada é qual é o verdadeiro plano da raça alienígena conhecida como Santi. Até o momento o que a gente sabe concretamente é que os Santis são uma raça alienígena muito avançada tecnologicamente e que eles vivem em um sistema solar instável que tem 3 sóis e que eles estão a 4 anos-luz da Terra. No primeiro momento da série, os alienígenas, os Santis, estavam trabalhando em conjunto com o Evans e a doutora Ye Wenji na organização Terra Trisolares. Mas depois daquela história do Chapeuzinho Vermelho e que eles perceberam que os humanos não são confiáveis, eles vieram com aquele papo de que os povos não podiam coexistir juntos. E aí fica a dúvida do que é que eles vão fazer quando chegarem aqui na Terra após os 400 anos. Eles vão escravizar a raça humana? Vão exterminar todo mundo? Ou ainda pretendem fazer algum tipo de acordo? Eu acho que essa última opção é a menos provável, já que eles falam que é impossível coexistir, mas ao mesmo tempo é um pouco estranho considerando que eles ainda têm contato com humanos aqui na Terra, como a gente vê eles contatando lá a Tatiana lá no finalzinho da temporada. Ou seja, eles estão só usando alguns humanos para o seu propósito final, ou eles ainda pretendem confiar nos humanos de certa maneira, porque eles falam naquela conversa com a Tatiana de que eles não desistiram da raça humana, ainda existem alguns planos com eles. Não exatamente assim, mas vocês entenderam. Então, os planos do Santi ainda são uma grande incógnita pra gente. Principalmente se a gente lembrar também que lá no finalzinho do último episódio, os Santis contatam o Wade lá no avião e dizem pra ele que daqui a 400 anos, quando eles chegarem à Terra, o Wade faz parte sim dos seus planos. De alguma maneira ele vai ser importante pro propósito final deles. Então fica aí uma incógnita de o que eles estão planejando fazer quando eles chegarem aqui. Tem muita coisa para ser respondida ainda nesse quesito. Outra dúvida deixada aqui no final dessa primeira temporada é se na segunda temporada a Aggie vai retornar lá do México para ajudar a Jean e o Sal a combater essa invasão alienígena. Afinal de contas, depois que sua nanotecnologia lá das fibras foi usada lá no Panamá daquele jeito bem macabro, isso mexeu muito com a cabeça dela e viu como essa tecnologia é tão poderosa que pode ser usada como uma arma. Ela não gostou do rumo das coisas e viu que ela não queria fazer parte disso. Foi para o México e estava usando a nanotecnologia para filtrar a água lá, o que é uma ação muito boa. Só que ela é uma cientista, uma pessoa muito importante. Então eu acho, apesar de ter deixado essa dúvida no ar, que ela sim vai ser muito mais importante na segunda temporada e a sua tecnologia vai ser ainda muito utilizada. Tanto que ela era uma das pessoas que estava sendo ameaçada pelos Santis, né? Eles não queriam que ela continuasse a sua pesquisa, tanto que colocaram a contagem regressiva lá para ela, queriam que ela parasse o projeto, ou seja, ela é uma pessoa indispensável na luta contra os Santis. Agora uma questão que com certeza levanta muita dúvida e até preocupação pra gente que assistiu aqui essa primeira temporada é se na segunda temporada a gente ainda vai ter alguma notícia sobre o cérebro do Will. Se em algum momento os Santis ainda vão conseguir encontrar o cérebro dele e até reconstruí-lo. Afinal de contas, como a gente viu aqui no final da primeira temporada, o Will se dispôs a ajudar no projeto Escadaria por um bem maior, principalmente para agradar a Jean também, né? Ele fazia tudo por ela e acabou que o projeto saiu todo errado. O negócio saiu da órbita lá que estava indo no caminho, depois com o fio se soltou e o cérebro do Will ficou perdido no espaço. Tanto que os Santis, quando aparecem lá pro Wade no final, ainda falam que foi uma pena porque eles queriam muito conhecer o Will. Mas quem sabe eles ainda não dão um jeito de pegar esse cérebro, de ainda conseguir chegar até ele. Nunca se sabe, a tecnologia deles é muito avançada e
como vai ficar vagando lá no espaço, é bem possível que eles acabem se trombando, apesar de que a gente tá falando do espaço, é um lugar muito amplo que a gente não tem a mínima noção do tamanho. Mas enfim, só o tempo e o espaço dirão se eles vão acabar se interceptando no caminho ou se foi apenas uma perca do Will mesmo. É claro que a gente já sabe que ele ia morrer, mas mesmo assim foi bem triste, ainda mais que ele não pôde se despedir direito da Jean, principalmente depois que ela ficou sabendo que foi ele quem comprou aquela estrela pra ela. Mas eu fiquei muito triste com a partida dele. Enfim, vamos ver se a gente vai ter alguma notícia disso ou ele realmente vai ficar perdido no espaço para sempre. Uma outra questão deixada aqui no final dessa primeira temporada e que eu considero muito importante por que vai acontecer na segunda temporada é o que a Tatiana viu no jogo. Afinal de contas, a gente viu lá no episódio 7 que quando ela estava voltando para casa dela, pro trailer, tinha um daqueles óculos para ela usar. E apesar de teoricamente ela saber exatamente o que ela vai ver lá, fica a pergunta de se realmente vai ser a mesma coisa ou se eles iriam mostrar alguma coisa diferente para ela. E fica a pergunta também de quem deixou aquele óculos ali para ela. Isso foi algo que ficou meio sem explicação aqui na série, porque primeiro, quando as pessoas estavam recebendo os óculos lá VR, eu achei que quem estava fabricando com a tecnologia explicada do Santis era o Evans, afinal de contas ele era muito rico. Mas como a gente viu, ele morreu e agora mesmo assim ainda tinha aquele óculos ali que foi deixado para Tatiana. Então fica a pergunta, quem fabricou, quem está ajudando também o Santis e quem deixou aquele óculos ali e o que ela viu. São muitas questões. Uma outra coisa que não é muito bem explicada aqui na série e de forma proposital, é claro, é quem é realmente o Wade e o que ele fará quando os Santis realmente chegarem à Terra. Passa toda a primeira temporada e a gente não sabe de fato para quem o Wade trabalha. Ele é um personagem muito misterioso, cheio de planos sobre como combater essa invasão. Ele dirige o Black Palace como a principal cabeça ali digamos que seja a CIA de Londres, mas em nenhum momento mostra de fato para quem ele trabalha. Inclusive tem um certo momento da série que a própria Aggie fala isso, a gente nem sabe para quem ele trabalha. Mas apesar disso, eu não acho que ele seja um personagem que a gente deva se preocupar. Afinal de contas, ele é a única pessoa que está demonstrando querer de todas as maneiras evitar essa invasão. Agora, uma outra coisa que vai ser provavelmente essencial na segunda temporada e que ficou com muitas dúvidas, inclusive para o próprio personagem, é o que o Sal vai fazer para combater o Santis e como que ele vai salvar o mundo, se ele vai salvar o mundo mesmo. Afinal de contas, como a gente viu, ele foi escolhido para o Projeto Barreira. Ele é uma das 3 pessoas escolhidas para pensar numa maneira de combater esses alienígenas. E a única questão é que ele não pode falar para ninguém os seus planos, ele não pode escrever em nenhum lugar, ele não pode usar nenhum tipo de tecnologia. Tudo vai ser planejado e feito apenas na sua cabeça. O que é bem maluco se você pensar, né? Você criar um plano contra uma raça, mas você não pode gravar em nenhum lugar porque eles podem ver tudo. Baita pressão pro personagem que se recusa o tempo todo a fazer isso, mas que a gente sabe que provavelmente ele vai ter sim alguma ideia. Eu não sei se vai ser boa, mas que ele vai ter sim alguma ideia e parece que ele vai ter muita importância na segunda temporada. E apesar de não ter sido confirmado isso, meio que fica implícito que ele foi escolhido para o Projeto Barreira depois que ele teve aquela conversa com a doutora Ye Wendy. Meio que ela, digamos que tenha dado uma dica do que fazer contra o Santis ou o que não fazer com aquela piada que ela estava contando para ele lá no cemitério. Então essa é uma questão que foi deixada para a segunda temporada e até possivelmente para uma terceira, afinal de contas. Esse livro aqui é uma trilogia, né? Eles adaptaram o primeiro livro, eu não sei dizer se foi exatamente corretamente, porque eu não li o livro, mas digamos que a série tem grandes chances de ter mais 2 temporadas pra frente, assim chutando alto por ser uma trilogia. Então, quem sabe o que acontece com o Sal, quais são os planos dele, se ele consegue alguma coisa, se ele consegue desvendar ali a metáfora da doutora Wendy, e essa é uma coisa muito interessante que foi deixada para as próximas temporadas. Uma outra coisa que precisa urgentemente ser abordada na segunda temporada foi algo citado apenas no episódio 6, que depois não teve mais nenhuma explicação, nenhuma citação, praticamente foi uma ponta solta mesmo deixada para essa segunda temporada. Eu estou falando sobre
sobre os planos de construir uma base na Lua. O Wade diz para o Raj que eles estão com planos de construir uma base lá na Lua para aguardar a chegada dos Santis, mas isso é dito lá no episódio 6 e eles não falam mais nada sobre. Ele só fala que eles estão querendo fazer isso e que o Raj vai ser o homem responsável por comandar e tudo mais. Provavelmente ele vai para a Lua. Eu pensei que iriam demonstrar mais alguma coisa a respeito disso, mas no final ninguém falou mais nada, ninguém lembra. Provavelmente vai ser algo que vai ser mais abordado sim na segunda temporada e faz parte dos outros planos misteriosos do Wade. E outra coisa que deixa dúvidas e principalmente muita curiosidade pra gente que tá assistindo é qual é a verdadeira aparência dos Santis. Apesar de que no jogo lá do óculos eles parecerem como humanos, em vários momentos eles falam que escolheram essa aparência para ser mais fácil para a gente distinguir e conversar com eles, mas que essa não é a verdadeira aparência deles. Eles não citam como eles são, só tem um certo momento que o Wade pergunta como eles são e a menina lá, que é uma Santi, né, fala que eles não gostariam do que iriam ver, dando a impressão de que eles são seres horrendos, né? Seres que são muito feios de se ver ou que dão muito medo. Isso é o que aparenta ser, mas a gente não tem mais nenhuma citação de como eles realmente são. Então fica aí essa dúvida. E se a gente já vai poder ver isso na segunda temporada, ou quem sabe até numa terceira, afinal de contas, como eu falei, são 3 livros, o que pode demonstrar aí que talvez essas criaturas, esses seres, só apareçam lá no final da série mesmo, no final do livro. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, se a Netflix vai renovar a série. Eu espero muito, porque eu gostei muito dessa primeira temporada, mas pela maneira que a série está repercutindo, eu acredito sim que eles vão renovar e eu fico muito feliz com isso. Tem mais alguma coisa que vocês acham que precisa ser respondido numa segunda temporada de Problema de Três Corpos? Comenta aí embaixo. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para não perder nenhuma novidade aqui, que eu trago muitos vídeos de críticas, muitos vídeos de curiosidades, listas como essa, enfim, tem de tudo um pouco aqui, tenho certeza que você vai gostar muito. Não deixe de ver esses outros vídeos aqui do canal e muito obrigada por ter me acompanhado. Até mais!